Câmara Municipal aprova por unanimidade o retorno da Zona Rural de Porto Alegre. Documento proposto pelo Executivo foi apreciado no plenário com 14 emendas. Comissão de Meio Ambiente debate sobre os desdobramentos da obra da nova Ponte do Guaíba. Mais de 500 famílias que vivem na região das ilhas devem ser reassentadas. Comissão de Habitação se reúne com associações de loteamentos residenciais. Comunidades desejam firmar parceria com a Prefeitura para ter mais controle sobre as áreas. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre o projeto de lei que restabelece a Zona Rural de Porto Alegre. O documento encaminhado pelo Executivo foi aprovado pelos parlamentares nesta semana. O texto foi avaliado por uma comissão especial de vereadores e recebeu 14 emendas. Desde cedo, o público marcava presença nas galerias do plenário Otávio Rocha. Dezenas de produtores rurais aguardavam ansiosos pela votação. Eu acho que não é motivo para a gente comemorar, sabe? Que nós estamos restaurando aquilo que na realidade nunca deveria ter saído de dentro do plano diretor, que é a nossa zona rural. Então nós estamos botando o trem novamente no trilho, se realmente for aprovado, que eu acredito que vai ser, porque todos nós queremos, não só os produtores, mas também os urbanos querem isso, para que a gente consiga preservar aquilo que ainda é cabível de preservação, que é as áreas ainda que os produtores ainda cuidam e preservam na nossa zona rural. Membros do Poder Executivo responsáveis pela construção do projeto também acompanharam de perto a votação. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio foi uma das mais envolvidas na proposta. Nós trabalhamos durante 1 ano e meio discutindo o que podia ser e o que não podia ser, e ainda faltaram algumas coisinhas, mas os básicos, os grandes qualificações permaneceram. Então eu imagino que o projeto, depois de toda essa construção de audiência pública, de reuniões da comissão que o Castrogildo pediu, das nossas conversas e discussões, acho que vai ser um bom momento para Porto Alegre e imagino que a gente vai ter perto da unanimidade dos votos de todos os vereadores. O projeto de lei do Executivo grava pouco mais de 8% do território da cidade como zona rural, classificação que foi extinta do plano diretor em 1999. Aqui na Câmara o assunto foi amplamente discutido. Os vereadores montaram uma comissão especial para tratar da questão. Os encontros pautaram a maioria das 14 emendas propostas ao texto. 7 delas foram aprovadas e as outras 7 rejeitadas pelos parlamentares nesta segunda-feira. Teve uma emenda de minha autoria que estabelece, por uma questão de incentivo, que preferencialmente as culturas serão orgânicas lá na nossa zona rural. Tem uma emenda também, a de número 8, que foi assinada pelo líder do governo, eu subscrevi junto, que estabelece um prazo até 31 de dezembro de 2016 para o governo fazer o levantamento das áreas não regulares, ou seja, as áreas irregulares urbanas para fins de regularização. Trabalhamos 90 dias na nossa comissão especial e o resultado para nós foi muito positivo. Aspectos como livre de agrotóxicos, como livre de transgênicos, infelizmente não foi aprovada, né? Eu votei a favor, livre de transgênicos, porque a ciência e a tecnologia ela evolui muito, mas ela há determinados momentos que ela tem lado. E acho que houve uma participação interessante sob o ponto de vista de articulações políticas, inclusive entre oposição e situação, no sentido de buscar aquilo, fruto da demanda, fruto do nosso estudo, fruto das necessidades objetivas de Porto Alegre, que seja o melhor para a cidade. A votação do projeto que restabelece a zona rural se estendeu ao longo de toda a sessão desta segunda-feira. O texto foi aprovado no fim da tarde por unanimidade, 29 votos favoráveis. Nesta semana, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou sobre a situação dos moradores das ilhas de Porto Alegre. Mais de 500 famílias devem ser reassentadas devido à construção da nova Ponte do Guaíba. A obra está em andamento e tem a conclusão prevista para 2017. A construção de uma nova ponte para ligar a capital ao sul do estado deve impactar a vida de milhares de pessoas. De acordo com o representante da Ilha das Flores e da Ilha Grande dos Marinheiros, cerca de 550 famílias devem ser reassentadas devido à obra do governo federal. Com quase 3 quilômetros de extensão e 50 metros de altura, a nova Ponte do Guaíba não deve ter vão móvel. Hoje, o içamento da ponte leva 20 minutos e gera um congestionamento de 5 quilômetros nos
dois sentidos da via. Orçada em aproximadamente 650 milhões de reais, a nova estrutura deve ficar pronta até setembro de 2017. Conforme Isaías Betervide, não há críticas quanto à questão técnica do empreendimento, mas sobre a condição social dos moradores das ilhas. Entre as reivindicações do assentamento estão a construção de novas moradias com pilares devido a enchentes, acomodação para os barcos de pescadores e a criação de novas linhas de ônibus. Betervide destacou ainda o desejo da comunidade de ser realocada na mesma área. A localidade da Ilha das Flores, a gente entende que não é necessário fazer a realocação dessas pessoas. Tá? Existe, no entanto, uma solicitação da FEPAM para uma remoção, e isso a gente entende que deve ser feita uma adequação de moradias, de forma a não trazer impacto ao meio ambiente. A coleta de esgoto, por exemplo, onde teria menos impacto, tá? E um projeto de educação das pessoas para que ali vivessem sem impacto ao meio ambiente, no caso, reciclagem de material e comportamento de forma a ser favorável ao parque. Presidente da Associação de Moradores da Ilha das Flores, Laci Hirsch, ressaltou a falta de participação no projeto da nova ponte. Segundo o superintendente substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, foram realizadas reuniões com a presença das comunidades. Delmar Pellegrini também explicou como deve ser o reassentamento das famílias. Na Ilha Grande dos Marinheiros, a gente tem em torno de 500 famílias a serem reassentadas e está sendo proposto o reassentamento na própria ilha. Com relação à Ilha das Flores, são cerca de 20 famílias que serão atingidas pelas obras. Já houve uma reunião junto ao Ministério Público Federal sobre essas famílias que eles gostariam de ser realocadas na própria Ilha das Flores. Os que forem realmente atingidos e que ficarem em situação precária, eles deverão ser realocados para a Ilha Grande dos Marinheiros. A reunião contou com a presença de representantes de secretarias e departamentos do município, além da Defensoria Pública da União. O assunto deve voltar ao debate na primeira quinzena de novembro, data prevista para a realização de uma audiência pública. Essa questão da realização de mais uma reunião, né, o representante do DENIT, o Dr. Delmar, colocou que várias reuniões já foram feitas, inclusive audiências, né, na comunidade, mas esse a gente tem que entender como um processo. Né, que bom que é um processo que não tem um prazo tão exíguo. Uma sugestão é que se encaminhe aqui, uma das deliberações da COSMAN, se encaminhe uma sugestão para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que estude a possibilidade que na ponte antiga, então, né, atual ponte, se reserve um espaço maior para pedestres, ciclistas. É uma ideia que surgiu aqui, já que ela vai continuar em funcionamento. O que a gente vê hoje aqui é que a representação comunitária hoje não representa as demais pessoas. Foi isso que foi colocado pelos líderes da comunidade que estão aqui. Quem hoje está participando das reuniões não os representa. Então, essa é uma articulação que nós vamos fazer no governo para ver o que está acontecendo e para poder fazer com que as pessoas que serão impactadas possam estar participando, porque quem vai ser impactado é que realmente precisa conversar, precisa dialogar com o DENIT e com os órgãos municipais que estão envolvidos nesse processo. A Comissão de Habitação do Legislativo Municipal se reuniu nesta semana com os moradores de loteamentos residenciais de Porto Alegre. As comunidades manifestaram interesse em ter maior controle das áreas, assim como acontece nos condomínios privados. Quem passa pelo loteamento Verdes Campos, na zona norte de Porto Alegre, pensa que é um condomínio fechado. Afinal, a área tem todas as características. Os moradores mantêm a vegetação, colocam placas nas ruas e controlam o acesso com uma cancela. Porém, o espaço é um loteamento residencial. Situações como essa pautaram o encontro da Comissão de Habitação nesta semana. Segundo o proponente do encontro, vereador Bernardino Vendrúsculo, existem leis que diferenciam os condomínios dos loteamentos residenciais. O que diferencia um do outro é que num condomínio, propriamente dito, nós vamos ter áreas privadas e áreas comuns. Nestes loteamentos nós vamos ter áreas privadas e áreas públicas. Então muitas vezes nós estamos olhando assim, a comunidade fecha, né, faz uma portaria, mas não é condomínio. E isso está tendo um problema com o Ministério Público na medida em que um ou outro morador dali denuncia. Nós estamos tentando encontrar um meio termo aí para dar minimamente condições a estas comunidades se organizarem, botarem as cancelas.
Representantes das associações de moradores dos loteamentos Verdes Campos, Jardim do Prado e Intervilages revelaram que os espaços funcionam, na prática, como um condomínio. O que eles buscam é uma parceria com o poder público da capital para regularizar o que eles chamam de loteamentos fechados. Porto Alegre passe a ter uma legislação criando os loteamentos fechados. Tá? Esse loteamento fechado teria uma configuração diferente do que estabelece a Lei 766, que é uma lei federal do parcelamento do solo urbano, que estabelece que os condomínios têm que ter no máximo 22 mil metros quadrados. A nossa área é bem maior e, portanto, Porto Alegre não dispõe o que tem em outras cidades, como Caxias do Sul, Gramado, aqui na praia também tem municípios que têm legislação de loteamento fechado. Quando compramos o loteamento, ele foi vendido como loteamento fechado com segurança. E hoje o que a gente busca é justamente poder regulamentar isso, né? Então, é não ter conflito com o setor público, é mostrar que realmente a nossa intenção é fazer uma parceria público-privada para que a gente possa suprir essas demandas dos moradores, que hoje o Estado não consegue suprir, de uma maneira a não conflitar com os interesses da sociedade. A partir do interesse da comunidade, o vereador Bernardino Vendrúsculo apresentou à Prefeitura uma minuta de lei para regularizar os loteamentos fechados. Segundo o parlamentar, o documento está na Secretaria de Urbanismo. Os membros da CUTAB se comprometeram a acompanhar o assunto. Porém, para o vereador Carlos Casartelli, um projeto neste sentido deve ser construído em conjunto com o Executivo. Como nós estamos falando aqui de um espaço que é utilizado pelos moradores, mas que as ruas não pertencem ao condomínio, não é um condomínio, então tu está botando uma cancela e aparentemente impedindo que pessoas de fora entrem em ruas, em espaços que pertencem à Prefeitura de Porto Alegre, pertencem a todos nós munícipes. Então é preciso fazer sim uma discussão com o Executivo, estabelecer os critérios que serão aceitos para se estabelecer esse tipo de comunidade e acho que pode chegar a um bom projeto. Como encaminhamento, os vereadores decidiram incluir o Ministério Público nos próximos debates. A comissão também vai reunir leis que tratam sobre este assunto em outras cidades brasileiras, a fim de usá-las como referência. A Comissão de Direitos Humanos do Legislativo se reuniu nesta semana para tratar sobre duas pautas: a consolidação do Conselho Municipal de Direitos Humanos e a nova licitação para o serviço de aluguel de bicicletas na cidade. A discussão sobre o lançamento do novo edital de licitação do Bike Poa foi proposta pelo vereador Marcelo Esgarbosa, integrante da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na próxima segunda-feira, as empresas interessadas em executar o serviço de aluguel de bicicletas vão apresentar as propostas à Prefeitura. Mas para Esgarbosa, houve falta de transparência por parte do Poder Executivo no lançamento do edital. Graças a um participante da reunião que fez um contato com a Prefeitura, com uma pessoa que conhecia dentro da Prefeitura, aí sim ele teve acesso ao edital. Porque no link da própria PTC, clicando, remetia ao Diário Oficial de Porto Alegre, mas lá não dizia nada. Lá era apenas um parágrafo falando do edital, mas não tinha o edital. Então ele conseguiu, digamos, por uma relação pessoal. Não pode ser assim numa democracia, né? As informações que devem estar públicas, né, terem que ser conseguidas através de um contato pessoal, algo assim, é lamentável. Diversos ativistas e usuários da bicicleta como meio de transporte estiveram na reunião. Para um dos integrantes do Mobicidade, o sistema atual do Bike Poa é falho. Muitas vezes tu chega numa bicicleta, o sistema não comunica com a central dá uma informação de que não há bicicleta no local, tu presencia que há. Outras vezes a central diz que tem bicicleta no local e tu não encontra nenhuma. Esse é um dos problemas que a gente tem também. Manutenção da bicicleta não vou nem falar, é ridículo, a manutenção delas é péssima. Eu mesmo estou abandonando o serviço por não acreditar mais nele. Da maneira que está hoje, não é útil para mim. A empresa pública de transporte e circulação foi convidada a participar da reunião através de um ofício enviado pela comissão em 4 de setembro. Mas os vereadores não receberam nenhuma resposta da Prefeitura. Através de um assessor parlamentar do governo, eles foram informados de que a empresa não enviaria nenhum representante, o que de fato aconteceu no encontro desta terça-feira. Nós estamos na iminência de discutir um serviço que é muito importante para Porto Alegre, que é o aluguel de bicicletas, e que o edital aparentemente não avança nada, inclusive escolhe uma modalidade que não é uma modalidade de melhor qualidade, menor preço para o usuário. Então são temas que são muito importantes e que a ausência da Prefeitura demonstram o descaso, né, com a participação popular e, por outro lado, uma incompetência brutal, né? Os vereadores da CDCOM vão encaminhar um pedido oficial de
de prorrogação do atual contrato do Bike-Poa. A comissão também vai propor a suspensão do processo licitatório para que um novo edital contemple as sugestões de melhorias coletadas nos últimos meses. Ainda na terça-feira, a comissão recebeu a diretoria do Conselho Municipal de Direitos Humanos. O órgão está oficialmente em funcionamento desde março. A diretoria apresentou a reestruturação do Conselho e divulgou a Conferência Municipal dos Direitos Humanos. O evento está previsto para os dias 27 e 28 de novembro. Se não tivermos essa parceria, principalmente com a Câmara, com a Comissão de Direitos Humanos, nós não vamos ter uma força maior, né? Então, só unindo as forças que a gente vai conseguir chegar a um final digno e de direitos humanos. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado nesta semana pela Pequena Casa da Criança. A entidade filantrópica atende 70 famílias em situação de vulnerabilidade social na Vila Conceição, zona leste de Porto Alegre. A instituição é administrada pela Congregação Missionárias de Jesus Crucificado. A presidente da Pequena Casa da Criança, irmã Pierina Lorenzoni, veio à Câmara Municipal apresentar o trabalho da entidade. Além de atender 70 famílias, a Pequena Casa da Criança realiza trabalhos de inclusão com jovens e idosos. Ao todo, são mais de 900 atendimentos por mês. A nossa instituição ela é 100% filantrópica. Nós não cobramos nem um centavo de nenhum atendido. Nós não podemos cobrar por ela ser filantrópica. Então nós temos que buscar recursos dos meios políticos e também dos meios populares, da sociedade civil, para que nós possamos, assim, responder às necessidades da nossa instituição. A Pequena Casa da Criança é mantida com doações financeiras e de materiais. O novo desafio da diretoria é arrecadar R$1.800.000 para reformar a estrutura da entidade. Qualquer pessoa pode contribuir com depósito em conta corrente. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadã de Porto Alegre à irmã Gentila Segato. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A cerimônia foi presidida e proposta pelo vereador Mauro Pinheiro, do PT. O parlamentar lembrou a dedicação da homenageada no atendimento aos jovens carentes. Irmã Gentila Segato é natural de Faxinal do Soturno e começou o trabalho com crianças e adolescentes em 1968 na Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, em Porto Alegre. Também fundou o Clube de Mães Bárbara Mikes, que atua no encaminhamento de jovens a escolas e programas sociais. Também em sessão solene, os parlamentares concederam o título de cidadão emérito de Porto Alegre a Antônio Carlos Cortes. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, do PT, e proposta pelo vereador João Bosco Vaz, do PDT. O parlamentar destacou a trajetória profissional do homenageado. Antônio Carlos Cortes trabalhou no Banrisul, Junta Comercial do Estado, foi repórter e comentarista de rádio e televisão. Em 1971, fundou o Grupo de Pesquisas Palmares, que ajudou a implementar nacionalmente a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!